É muito comum você se deparar com pessoas se perguntando sobre qual é o sentido da vida. E é totalmente compreensível que as pessoas tenham esse tipo de dúvida, e às vezes até pode parecer uma pergunta inteligente, mas parando para pensar é uma pergunta bem inútil, porque você saber ou não qual é o sentido da vida não vai mudar em nada o sentido prático da sua vida. Na maioria das vezes você vai ter que fazer o que tem que fazer para sua própria subsistência de qualquer jeito, né? E se você for parar para responder esse tipo de pergunta, eu acho que a melhor resposta se encontra no próprio percurso da vida. Desde o dia em que você nasce até o dia que você morre, a pergunta sobre o sentido da vida é respondida todos os dias. Então, como é que se resume o percurso da vida? Você nasce, geralmente o bebê já nasce chorando, né? O que explica muito sobre o que é a vida. E é muito interessante porque o bebê geralmente ele chora, ele não chora porque o médico dá uma palmadinha no bumbum dele. As pessoas acham que essa palmadinha no bumbum ela tem um motivo para ser dada. É porque geralmente quando o bebê ele nasce, ele precisa dar a primeira respiração, né? E muitas vezes o bebê ele não respira de primeiro. Por que a primeira respiração faz com que o bebê chore? Porque ela é uma respiração que é dolorida. Ela, como o bebê estava dentro, né, da barriga da mãe dele, não precisava respirar, então a primeira respiração ela é dolorida para o bebê. Então o bebê ele se assusta, né? Ele toma aquela primeira respirada que dói os pulmões, então por isso que ele chora. Às vezes o médico ele dá aquela palmadinha no bebê, porque às vezes ele não respira, ele simplesmente sai e não tem aquela primeira respiração. Então o médico precisa dar aquela palmada para assustar o bebê, e aí por conta do susto ele vai lá e dá aquela respirada que faz ele chorar, né? Então você já nasce chorando quando você vem ao mundo. Você não pediu para ser jogado nesse mundo, né? Ninguém pediu a sua autorização se você queria ou não nascer. Você simplesmente é jogado nesse mundo. E aí, a partir do momento em que você é jogado, você precisa se desenvolver, você precisa aprender a andar, você precisa aprender a falar, você estuda. Depois de você terminar os estudos, você precisa trabalhar para sobreviver. E o percurso desse trabalho é você basicamente vender horas da sua vida em troca de um salário. E a busca daí até então é por você tentar valorizar ao máximo as suas horas de trabalho. Então, às vezes você trabalha num lugar onde você ganha, sei lá, X reais a hora. No percurso do seu trabalho, você se desenvolve para tentar farmar o máximo possível de dinheiro com as mesmas horas trabalhadas. Então, se você ganhava X, você vai querer ganhar depois de 5, 10 anos ali, pelo menos 2, 3, 4 vezes mais esse valor pelas mesmas horas de trabalho. E isso tem um significado. Isso é porque você quer prover o seu bem-estar e o seu conforto e a sua liberdade financeira. Então, todo esse percurso da vida ele já é a resposta para o sentido da vida, entendeu? Você nasce, você precisa sobreviver. E na minha opinião, o maior sentido da vida ele é descoberto quando você sabe qual é a verdade sobre as coisas, né? Então, quando você descobre como é que a sociedade é, aí a sua vida ela ganha um sentido novo. A partir do momento em que você termina determinadas etapas na sua vida, a sua vida ela vai ganhando novos contornos e por conseguinte novos sentidos. Então, quando você tem um despertar aí da Matrix, que você entende como é que funcionam as engrenagens da sociedade, aí eu acho que até o sentido da sua vida se torna um pouco mais simples, porque você se livra de excesso de responsabilidades que você não precisa carregar. Então, o sentido da sua vida passa a ser focar somente em você, focar somente no seu bem-estar. E, na minha opinião, o principal sentido da vida é esse, a partir do momento em que você descobre que todas essas outras coisas aí são ilusórias, questão de relacionamento, questão de você viver para agradar as pessoas, agradar a sociedade, você vê que isso tudo é ilusório, você vê que isso tudo não vale a pena. E que viver no modo ghost é a melhor coisa que tem, né? Às vezes eu fico vendo aqui as pessoas, né, com essa vidinha que elas têm, né? Uma coisa que eu acho muito boa, assim, destoando um pouco do assunto desse vídeo, é que você trabalha, você já tem a convivência com as pessoas que é necessária, entendeu? Chega no final de semana, por exemplo, hoje é domingo, acordei aqui às 5 horas da manhã, que é a hora que eu acordo todo dia, eu gosto de acordar cedo geralmente, entendeu? Você vai lá dar uma voltinha ali,
entendeu? Curte a paz, curte a tua tranquilidade, recarrega as suas baterias para você aguentar uma nova semana de trabalho. E a melhor coisa que tem é você ser um anônimo, é você ser uma pessoa que, sabe, é uma pessoa que não é notada, porque eu lembro que em um percurso da minha vida, assim, eu tinha uma necessidade muito grande por notoriedade. E quando a gente é adolescente, quando a gente é jovenzinho, geralmente a gente sempre quer ser notado pelas mulheres, notado pelas outras pessoas. Você quer que as pessoas te achem inteligente, então eu vivia entrando, por exemplo, em debates ali no Facebook, na época ali que eu acessava essa rede, então basicamente eu queria que as pessoas vissem, nossa, olha só, ele é um cara que ele tem soluções práticas para a sociedade, para o mundo, para a vida e não sei o que. Então no fundo era só uma vontade de ser notado, né? E hoje em dia eu fico pensando, velho, notado por quem? Notado para quê? Por uma sociedade como essa? Então assim, a maioria das pessoas, elas não merecem a sua notoriedade, elas não são dignas de que você faça algo por elas, entendeu? E pouco importa se elas me acharem inteligente ou não, pouco importa se eu ser um cara notado por elas ou não, entendeu? Eu simplesmente não me importo. Então a melhor coisa que tem é você viver no modo anônimo, no modo ghost, né? A melhor coisa que tem, você simplesmente acorda, vive a tua vida, ninguém te enche o saco, entendeu? E às vezes eu fico vendo a vida desses caras, né? Desses caras casadinhos e tal, dessas pessoas que são obrigadas a viver com outra, entendeu? Eu tenho essa opção, entendeu? De viver com outra pessoa ou não, entendeu? Agora, no momento, eu vivo com a minha mãe, entendeu? Por uma questão de praticidade financeira, para que eu vou pagar outro aluguel? Minha mãe é uma pessoa super tranquila, então não tem o menor problema agora. Os caras que são casados, os caras dividem a mesma cama. Uma coisa que eu vejo assim que é uma bobagem sem tamanho, né? Eu já vi muitos caras casados assim, caras que já tiveram divórcio, que eles falaram uma coisa muito interessante, assim, que a sociedade ela deveria repensar um pouco como é que é a vidinha de casado, porque eles simplesmente falam, velho, esse negócio de você ter que dormir na mesma cama, entendeu? Você viver na mesma casa 24 horas por dia. Claro que existe o trabalho, que atenua um pouco essa convivência, mas depois que chega, às vezes o cara quer ter paz, aí fica uma outra pessoa falando na orelha dele, falando o que ele tem que fazer, lembrando ele das obrigações, das cobranças, não sei o que. Então acaba que a convivência do próprio casamento ela é maçante, né? Ela é muito maçante, ela é estressante, ela é desgastante. Por isso que a maioria das pessoas depois que se casa, elas têm assim uma vida sexual muito curta, né? O tesão acaba muito rápido. Por quê? Porque é o peso da própria convivência do casamento, entendeu? Pouco importa se a mulher é boa ou se é ruim. A própria maneira como as pessoas enxergam essa convivência do casamento assim é uma coisa muito boba, né? Que você vê que é deletéria para a própria qualidade do casamento, assim. Quem é que prescritiu essa regra de que a pessoa, quando ela casa, ela necessariamente tem que dormir na mesma cama todo dia, sabe? Então, assim, é uma instituição completamente ridícula, né, o casamento. Eu fico rindo desses caras que são casados, que tem essa vidinha, né? A maioria deles até acha bom, a gente tem que parar de achar que todo Blue sofre com casamento. Às vezes os caras acham bons, entendeu? Eu vejo que às vezes os caras aqui da Androsfera, eles ficam mais preocupados com a vida dos casados do que eles mesmos, entendeu? Às vezes os caras acham bom, às vezes pro cara também, ele acha que é muito melhor ele estar ali sob aquela tutela, sobre aquela regra do casamento, porque muitas vezes se esse mesmo cara fosse solteiro, ele ia se fuder mais ainda, entendeu? Então, ele ia lá pegar a mulherada, ia ficar nessa vida hedonista, se endividar, não ia conseguir construir nada. Então, às vezes ele precisa mesmo estar ali sob o cabresto de uma esposinha, entendeu? Então, pro cara, às vezes até é bom, né? Então é isso, o sentido da vida está respondido pelo próprio percurso da vida. É você arrumar para si o seu conforto, é você melhorar a tua qualidade de vida, é você fazer do teu cantinho ali o teu paraíso, o teu castelo, entendeu? Então o sentido da tua vida basicamente é você viver só para você. Não tem sentido maior na vida, entendeu? A partir do momento em que você é regurgitado nesse mundo sem permissão, o que você tem que fazer?
você tem que viver só para você, tem que tentar arrumar um conforto para a tua própria vida, entendeu? Esse é o principal sentido que você tem na sua vida, tá bom? Então é isso, escrevam o que vocês pensam a respeito disso nos comentários e até a próxima.